Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, vamos dar início, a mais uma palestra do nosso fórum. Agradeço a presença de todos em nome da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a ASENG, da Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga, a SUVAP, e da Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, a ASTAP. Ao todo, contabilizamos hoje, nossa 8ª palestra nesse ciclo de conhecimento, que tem por objetivo levar ao suinocultor informação de qualidade. E para a gente começar oficialmente nessa nossa última palestra, eu convido o nosso presidente, João Leite. Bom dia a todos. Mais uma palestra do nosso primeiro Fórum Estadual da Suinocultura, Como a Bianca já falou aí, organizado pela ASENG, pela ASTAP, pela SUVAP. Hoje com a palestra Sucessão Familiar de A a Z, José Carlos Martins de Mello, velho amigo nosso aí da ASENG, da Suinocultura, engenheiro, professor da Fundação Dom Cabral e autor do livro Negociação Baseada em Estratégia, Já conversamos dele, já fizemos muitos seminários aí, Zé Carlos, sobre negociação, nós aprendemos muito aí com isso. E hoje esse tema aí bacana pra caramba, que afeta muitos suinocultores, que é a sucessão familiar de A a Z. Desejo a todos uma ótima palestra, Essa é a última palestra do nosso fórum, Um aprendizado enorme para todos nós. Vamos em frente aí, vamos fazer o segundo, o terceiro, Bianca? Tem muita coisa para rolar ainda. Um grande abraço aí, gente. Se possível, pelo menos com alguns dias presenciais, João? Vamos ver, Vamos ver ano que vem o que nos reserva, É isso aí. Esse ano é um ano meio perdido com isso, mas vamos lá, vamos trabalhar. Um abraço a todos. É isso mesmo, João, obrigada. A gente vai ouvir também agora umas palavras do presidente da SUVAP, Fernando Araújo. Só um minutinho que meu vídeo deu um probleminha técnico aqui. Vocês conseguem ver o vídeo do Fernando, pessoal? Perfeito. Nós estamos vendo ele. Só não ouve. Não ouve? Só um segundo, então, que nós vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Bom dia a todos. O primeiro Fórum Mineiro de Suinocultura atendeu plenamente seus objetivos com temas variados e de relevância para o setor. O formato digital democratizou a informação e encurtou a distância. Parabenizo o companheiro João Leite e toda a sua equipe, especialmente a Bianca, que conduziu com segurança e personalidade todos os debates. Um bom encerramento de fórum a todos. Já agradeço, Fernando, Não tinha visto o vídeo ainda não, foi surpresa, mas obrigada aí para todo mundo. Eu trabalho em equipe, tanto a SUVAP quanto a ASTAP, a gente trabalhou mesmo para levar o melhor, melhor tipo de informação para o suinocultor. E eu vou passar a palavra para a Fábio, que é a gestora da ASTAP, para falar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos vocês, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, Bianca? Perfeito. Em nome da ASTAP, da nossa diretoria e do presidente Luiz Alberto Grigoletto, agradecemos à ASENG pela iniciativa, especialmente nosso presidente João Leite, nosso também, viu? Os nossos braços fortes, a Bianca e a Paula Granja, e também a SUVAP pela parceria nesse projeto. A todos vocês que contribuíram pelo sucesso das palestras até aqui, em especial o nosso público das 3 associações, esse público seleto e sempre muito fiel, que nos acompanharam nesta reta final. E ao palestrante José Carlos, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui e poder desfrutar um pouco do seu incrível conhecimento. Parabéns a todos nós pela união nesse momento tão difícil. Obrigada, Fábio, é isso mesmo, Como o João Leite sempre diz, a ASENG é Minas, A gente trabalha junto pelo Estado. Então, eu agradeço também a nossa parceira de hoje, a SEVA, Saúde Animal, por acreditar no nosso propósito de levar conhecimento ao suinocultor. E convido Vanilda Guiar, gerente de território Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia da SEVA, para falar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ASENG, de parabenizar aí ao
nosso presidente pela iniciativa. Eu acho que nesse momento é importante ter informação de qualidade chegando para todos nós. Então, assim, foi de grande valia, vocês estão realmente de parabéns. Eu acho que nesse novo surge muitas coisas boas, né? E eu acho que dentre elas foi o fórum, né? Eu fico responsável hoje na Seva pelo estado de Minas, o Espírito Santo, como a Bianca falou, e a Bahia. Acredito conhecer boa parte de todos que estão aqui. E assim, a gente sabe que nesse momento todos nós estamos passando por grandes desafios, né? Que não está fácil levar alimento de qualidade para um consumidor que está cada dia mais exigente. E por isso, assim, vocês podem contar sempre conosco, com a Seva, comigo, Vanilda, né, que nós estamos do lado de vocês para estar cada dia levando informação de qualidade, produtos de excelente valia. A Seva é uma empresa francesa, tá? Ela está no mercado há mais de 20 anos, é uma empresa que tem know-how em fármacos e biológicos. Hoje ela é a 5ª empresa no mundo em saúde animal. Tá? E a Seva, ela tem esse know-how na questão dos fármacos, ela vem fazendo grandes aquisições ao longo dos anos. Dentre elas, em 2017, a Seva adquiriu o Ertap e, recentemente, ela adquiriu a IDT, que é um conhecido laboratório mundial, especialista em suínos, com um foco em vacinas de influenza e salmonela. Então, eu quis comentar isso com vocês, que é uma novidade, né? Então, em breve, a gente acredita que esses produtos já estejam aqui no Brasil. E gostaria de desejar a todos uma boa semana, fiquem todos bem, vocês e a família de vocês. O que precisarem, a gente está à disposição, tá? E desejo uma boa palestra aí com o José Carlos, ele sempre muito didático, isso facilita o entendimento de todos. Um grande abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Vanilda. Obrigada por estar sempre junto com a gente. Gostamos da novidade, hein? Seva só em crescimento. A gente vai agora acompanhar um vídeo da nossa patrocinadora que eu, como comunicóloga que sou, digo para vocês, está maravilhoso. Vou soltar o vídeo. Está todo mundo vendo a tela certinho aí? Todos os dias, milhares de trabalhadores colocam a sua força a serviço de todo o país. Uma legião incansável, que não se intimida com nada e nunca para. Nós somos o agro. Uma roda que gira sem parar e movimenta uma nação. Temos orgulho de transformar um cavalo em um grande campeão, de gerar riqueza, fazendo de cada grande fazenda solos férteis de produtividade. A nossa lida coloca comida na mesa. Nosso manejo ajuda milhões de brasileiros a continuar tocando a vida para frente. E o agro faz chover esperança, mesmo durante a mais dura seca. Essa é a nossa missão. É o que guia a nossa visão e o que mantém firmes os nossos valores. Afinal, para o país avançar, nós não podemos parar. Uma homenagem da Seva a todos os trabalhadores que fazem do agro um motor que nunca para. Bom dia para todo mundo, né? Bom dia. Alguns aqui já me conhecem, José Carlos Melo. Estou vendo aí Alvimar, o Miguel, o Manel Teixeira, alguns aí que a gente já encontrou há muito tempo na SENG. O João Leite a gente já conversou. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite inicialmente da Bianca junto com o João Leite para estar aqui com vocês, né? E é muito bom estar com vocês de novo, né? Principalmente nesse momento de
o suíno aí num preço nunca antes encontrado, né, igual o nosso presidente falava, né, nunca antes nesse país, e no momento positivo. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Bianca e do João Leite para estar com vocês aqui. Sempre foi muito bom, né, estar com vocês aí na SENG. Parece que já tem uns 10 anos que a gente começou aí a convite da Sabrina, né, inicialmente. Então, gente, nós vamos conversar hoje sobre sucessão familiar. Então, o primeiro slide, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui está o meu currículo, não tem muito sentido mais, o João Leite já falou. Então, vou falar um pouquinho sobre a empresa familiar, né? Aqui estão algumas perguntas que Bianca me enviou ontem, né, e que eu acabei de colocar aqui. E algumas dessas perguntas, a gente acredita que a gente vai responder de forma bem clara, mas de forma muito clara mesmo. E algumas a gente não vai responder de forma clara, não, mas vamos encaminhar a resposta. Vamos começar, então, entendendo como é que funciona uma empresa familiar. Pessoal, um ponto que eu gostaria de falar que é muito importante é que vocês podem e devem me interromper a qualquer hora que vocês acharem conveniente. Ou seja, não deixa as perguntas só para o final, não. Como se fosse uma palestra presencial, e como nós não temos um número muito grande de pessoas, é muito importante para que vocês coloquem as suas sugestões, as suas dúvidas, ou então as suas posições contrárias ao que eu vou falar a qualquer momento. Então, podem e devem, eu gosto que vocês me interrompem a qualquer momento, e é muito importante, né? É uma coisa que eu estava conversando com a Paula antes, esse formato de encontro, né, ele é uma coisa que a gente precisa de aprender a fazer direito. E é muito importante para que as pessoas abram o máximo possível a sua câmera, de modo que a gente possa ficar com o máximo possível parecido com uma reunião presencial. Então, eu peço àqueles que abram a sua câmera, de modo que a gente possa ter, né, uma interface melhor. E, repetindo, me interrompam na hora que vocês acharem conveniente, me façam perguntas, dúvidas, questionamentos, todo mundo é muito bem-vindo, né, para fazer isso. Então, pessoal, vamos entender um pouco, né, como é que funciona uma empresa familiar. Aqui você tem a propriedade. Quem é o dono dela? Aqui você tem a família. Uma parte da família é proprietária da empresa familiar. E aqui você tem um negócio. O seu negócio. Então, quais são os personagens que a gente encontra dentro desse quadro? Você pode ter, não é muito comum numa granja, mas você pode ter um sócio que não é familiar e não é empregado da granja. Uma pessoa que não é da família, não é empregado da granja, mas tem uma porcentagem daquele negócio. Um segundo personagem é um sócio que é da família. O seu irmão, por exemplo, que é médico em Belo Horizonte e que comprou uma parte da granja junto com seu pai. Ele tem uma parte do negócio é dele. Você tem um terceiro personagem que é um membro da família. É uma pessoa, a sua irmã, que mora em São Paulo e que você encontra com ela 2 vezes por ano, no Dia das Mães e no fim do ano. Ela não gosta muito da granja, não. Ela, aliás, ela tem um sonho que ela não conta nem para o marido dela, de comprar uma casa na praia mais tarde. Aqui você tem uma pessoa, que pode ser você é empregado da empresa e você é filho do dono. Você trabalha na granja que o seu pai fundou. Mais um personagem é o empregado fora da família. É o capataz da fazenda, é o capataz da granja. Pessoa que trabalha na fazenda, trabalha na granja e que não é da família e é empregado no regime CLT. E uma outra possibilidade é existir um sócio. Ele não é da família, mas ele é empregado também. Ele é o filho do seu sócio não empregado, que trabalha lá na fazenda também. Ele não é da família, mas é filho do seu sócio e ele trabalha na empresa. E o terceiro, e o último personagem é o sócio. Ele é familiar, ele é o empregado. Normalmente, você pode assumir esse personagem como o dono da granja.
seu pai, que é o dono da granja. Pessoal, tudo vai muito bem, o porco está a 7,80, a matéria-prima está comportada, está tudo muito bem. Esse fundador, ele controla bem a filha que mora em São Paulo, controla bem o sócio que é médico em Belo Horizonte, ele controla bem a empresa, ele se relaciona bem com o sócio fora da família, e as coisas vão todas muito bem. Se a gente quiser simplificar um pouco, vamos supor que o seu negócio não tenha o sócio fora da família. Então, nós mudamos essa parte aqui para o fundador. O fundador, ele tem essas 3 funções e ainda pode ter um sócio da família, que é o filho dele, que é sócio dele. Tudo vai muito bem até que um dia essa pessoa que falte. Pessoal, aí muda tudo. Então, aquela sua irmã que mora lá em São Paulo e que não interferia nada no negócio, agora ela é dona. O seu irmão, que tinha uma porcentagem do negócio, agora ele tem aquela porcentagem e ele é mais dono ainda. Aliás, o mais dono agora é ele, porque ele tem o que ele colocou e mais o que ele herdou. Você pode ser esse aqui, ó. Você é a pessoa que trabalha na família, que trabalha na fazenda, que herdou uma parte do negócio. Ou seja, pessoal, a única coisa que não mudou foi esse cara aqui, ó. Foi o empregado fora da família. O resto, todo mundo mudou de função. Pessoal, faz sentido isso que eu acabei de dizer? Vocês tinham uma ideia clara da complexidade do seu negócio antes de ver esse diagrama? Não consegui o áudio. Hein? Zé Maria quer fazer um comentário? Ok, só vocês tinham uma ideia clara de como que é complexo o seu negócio antes de a gente fazer essa pequena análise? Pessoal, aí então está um dos primeiros motivos para responder essa pergunta aqui. Qual o maior desafio que precisa ser vencido na relação familiar para que a sucessão realmente aconteça? Pessoal, infelizmente não é um desafio. São muitos desafios. Você tem o desafio de convencer a sua irmã, que mora em São Paulo, que não gosta de granja, que não gosta de fazenda, a abrir mão do sonho dela de comprar uma casa na praia. Então, pessoal, não é um desafio. São muitos desafios que nós temos que enfrentar para conseguir fazer uma sucessão bem-sucedida. Aí vem uma outra questão. Uma delas é: como que eu vou convencer meu filho a administrar a empresa? Eu faço uma outra pergunta. Você precisa de convencer seu filho a administrar a empresa se ele não tiver jeito para a coisa, ou mesmo se ele tiver jeito para a coisa e não gostar? Ou talvez seja muito mais conveniente você contratar um administrador profissional, possivelmente vai trazer para a sua empresa um resultado muito mais positivo. Então, pessoal, é isso que nós vamos conversar. Entender melhor que a sucessão familiar não é só uma ideia, um desejo, e ela é muito mais uma necessidade que você tem que ter no seu negócio. Pessoal, eu acredito que
esse primeiro entendimento já é suficiente para que a gente pense de maneira muito séria, de maneira muito firme, em iniciar um processo de sucessão familiar. Mas não é só ele. Pessoal, vocês têm ideia de quanto custa o inventário? Vou fazer uma pergunta para vocês. O familiar faltou, não está aqui mais. Levanta-se todos os bens e ali são 3 milhões de reais. A granja, a fazenda, outras posses em dinheiro. Alguém sabe ou pode chutar um número de quanto vai custar um inventário se os bens são estimados em valor de mercado em 3 milhões? Alguém poderia chutar? A Miriam fez o sinal ali de que não. Você gostaria de chutar, Miriam? Alguém gostaria de chutar? Os mais experientes, igual o Manel Teixeira. Quanto, Manel? Professor, tem advogado que cobra pela tabela aí do AB 10% do valor, né? Depois tem os impostos todos, sabe? Mas se a granja e o patrimônio tiver e não de uma empresa, não, os herdeiros vão herdar as cotas, né? Aí começa todo o processo aí que você vai explicar para nós. Exatamente. Então, se você tiver uma holding familiar, você dá uma facilitada. Mas para ter uma holding familiar, você tem que fazer sucessão. Né? Alguém poderia chutar? Manuel falou em advogado, cobra 10%. 10% de 3 milhões, 10% são 3 milhões, são 300 mil. Zé Carlos. Sim. Eu acho que chega a uns 800 mil, porque a advogada quer cobrar 20%. Eu acho que chega a uns 800 mil isso aí, essa brincadeira. Advogado quer cobrar 20%. Pessoal, vou mostrar umas contas para vocês. Os herdeiros ficam com todos os bens, mas ficam também com os custos do inventário. E se os custos do inventário forem maiores do que os bens, não sobra nada. Existem 3 grandes itens de despesas, que são os impostos, o ITCD, as custas do processo e os honorários advocatícios. Então, como eu sugeri para vocês, vamos avaliar os bens no valor de 3 milhões, o que naturalmente vocês sabem muito melhor do que eu, é bem conservador. É bem provável que uma granja valha bem mais do que 3 milhões. Pessoal, o ITCD tem que pagar. Aqui em Minas, e varia de estado para estado, mas aqui em Minas custa 5% do valor de mercado. Então, em 3 milhões, 150 mil. Detalhe, tem que pagar em 180 dias após o atestado de óbito. Não é possível parcelar. Então, no máximo 180 dias, você vai ter que pagar 150 mil reais de imposto. Compor com a 780 não deve ser muito difícil, não, mas a 4,20, acredito que nem todos tenham essa quantidade de dinheiro para pagar à vista. Pessoal, as despesas com o processo, que pode ser no cartório ou pode ser judicial. A condição para que seja no cartório não pode ter litígio, ou seja, os sucessores não podem estar brigando, não pode existir sucessores menor de idade e não pode existir testamento. Se acontecer qualquer uma dessas condições, tem que ser judicial, aí no mínimo 1 ano. No cartório, que é o ideal, você pode fazer em 6 meses. As despesas com o processo, elas podem variar de 6 mil até 2 milhões. Varia, 6 mil até bens de 2 milhões, até bens em 2 milhões, que é um valor pequeno para uma granja, e pode chegar até 60 mil. Não estão incluídas aí as despesas com certidões, registros, avaliações e outros documentos. Eu vou estimar para a nossa simulação em 2% dos valores dos bens, que é em torno de 600 mil. A OAB, pessoal, honorários advocatícios, eles podem variar de 2% a 15%. Né? Foi Tarcísio que falou, o Fernando Soares falou em 20%. Né?
A gente vê de 2 a 15. De 20 vai piorar mais ainda. A OAB sugere 6. Pessoal, uma tabela vai nos mostrar. Eu coloquei aqui as 3 despesas, uma estimativa conservadora, mínima, uma estimativa conservadora e uma estimativa máxima, sendo que eu considerei o máximo de honorário em 15%. Pessoal, mínimo 240 mil, conservadora 375 e máximo 660, e se for os 20% que o Fernando comentou, vai subir mais ainda. Aí eu venho a pergunta para vocês, pessoal. Nós estamos preparados para essas despesas? Você tem 300 mil reais para gastar em 180 dias? Ou você vai ter que pedir um empréstimo no banco? O juro hoje não está muito ruim para pagar as dívidas só das despesas com inventário. Então, pessoal, aí já são 2 razões importantes para que você faça uma sucessão familiar. A primeira delas é que você tem um negócio que tem que ser passado para alguém. Segundo, isso custa dinheiro. Isso custa caro. Então, aí já estão 2 razões para que você embarque num processo de sucessão familiar. Pessoal, mas existem outras razões. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre sucessão. Algumas sucessões são muito simples. O número de sucessores é baixo, você e seu irmão. O número de bens também é baixo. Quase nunca acontece quando existe uma propriedade rural no negócio, no inventário. O valor dos bens é baixo, também não é verdade. Os bens são facilmente divisíveis, aplicação em dinheiro, por exemplo. Alguns sucessores abrem mão do que tem a receber, visando uma solução rápida e com harmonia. É bem provável que a sua irmã, que mora em São Paulo, não esteja no meio dessas pessoas. Ela vai querer uma parte desse dinheiro para comprar a casa dos sonhos dela no litoral de São Paulo, com o valor da herança dela. Então, pessoal, é bem provável que a sucessão no seu negócio ela vai ser bem mais complicada e mais difícil do que o que está comentado no slide anterior. Então, gente, vamos analisar o caso de uma granja. Aí você tem duas coisas separadas e que tem que ser muito bem separado. Você tem o negócio, o que se produz na granja, o que ela traz de resultado, e você tem o patrimônio, as terras, benfeitoria, tudo que está dentro dela. Normalmente, a gente junta as 2 coisas, mas não é verdade, são coisas separadas. A propriedade e o negócio. Pessoal, mas no inventário entra também outros bens externos, a granja. Por exemplo, algum imóvel, uma casa na cidade. O poder também é transferido, não só os bens são transferidos. Então, a gente pode chegar à conclusão que uma sucessão familiar em uma granja, em um agronegócio, não é uma sugestão simples. Não é uma sucessão simples. Então, pessoal, o processo é bem difícil. É só olhar aqui, ó. A sua irmã que mora na praia, a sua irmã que mora em São Paulo, ela é tão dona quanto você. Você é esse aqui, ó. É o filho do fundador que trabalha que formou em veterinária e que é uma pessoa importantíssima na granja, inclusive depois que você entrou, os negócios deram um salto e um salto muito grande. E você já dedica 10 anos da sua vida a esse negócio. E aí você acha que na sucessão você tem mais direito aos bens do que ela que só vai lá 2 vezes por ano. Felizmente, pessoal, não é assim. Você não tem mais direito pelo fato de você ter dedicado 10 anos ao negócio que o seu pai acabou de deixar para você. Pessoal, qual a saída disso? Você tem 2 funções. Como empregado da granja, você tem que ter uma carteira assinada, você tem que ter um salário como qualquer outro empregado. E aí está a primeira sugestão prática, pessoal. Separe a família do negócio. Então, pessoal,
o processo é muito difícil. Quem fica com o quê? Como é que nós vamos avaliar um açude, um galpão ou um silo? O açude lá de cima vale mais do que o aqui de baixo? Como é que você vai avaliar a produção que vai ser comercializada? O leitão que nasceu hoje, ele vai ser vendido daqui a 180 dias. A quanto? A quanto vai estar a soja daqui a 180 dias? Quem vai tocar o negócio? Você acha que deve ser você. Você que está sempre lá, que entende tudo da granja, que aprendeu tudo com seu pai. E, além disso, é formado em veterinária numa ótima escola. Pessoal, e se os outros não concordarem? Pessoal, o que acontece? Esse é um ponto crucial, por isso que eu coloquei esse retrato do Einstein aqui. É que os novos proprietários, eles passam de irmãos a sócios. E se não existir uma sucessão familiar, sem nenhuma preparação prévia. Nenhuma preparação prévia. Então, a sua irmã que mora em São Paulo, que você adora, que é uma ótima irmã, ela pode ser uma péssima sócia. O seu irmão, que é dono de 20%, porque emprestou para o seu pai e comprou 20%, ele é mais dono do que você e acha que você não deve ser o sucessor porque ele não confia na sua capacidade gerencial. Então, pessoal, isso todos são motivos para que a gente faça uma sucessão, porque, nesse caso, nós vamos resolver todas essas questões antes do fundador faltar. Pessoal, tá ok? Podemos ir para frente? Alguém gostaria de dar uma sugestão e enriquecer o que a gente está falando aqui com vocês? Eu tinha imaginado que a complicação é tão grande, que é tão difícil assim uma sucessão. Então, pessoal, podem acontecer dificuldades de relacionamento. Algum sucessor pode querer se impor sobre os outros sucessores. Olha, eu, além de herdeiro, eu sou sócio, agora quem manda sou eu. Pessoal, irmãos podem ser muitos amigos, mas podem haver rivalidades antigas. Você sempre sacaneou aquele irmão mais novo, e ele que é o sócio. Agora ele quer dar o troco. A nova liderança, você que trabalhou lá durante 10 anos, sabe tudo sobre a... Você pode não ser bem aceito como líder, como novo líder. Algumas vezes, pessoal, e aqui que as brigas acontecem nos churrascos, é que você vai tratar de negócios na hora que você está tomando uma cerveja junto com a sua família. E a briga acontece e vira uma briga familiar, metade vai para um lado, metade vai para o outro, a mãe fica no meio sem saber o que fazer. Então, pessoal, você resolve tratar de um assunto familiar polêmico, difícil, na hora que está todo mundo, depois da terceira ou quarta cerveja, e 2 ou 3 pingas aí para completar o sistema. Então, pessoal, são todas dificuldades de relacionamento. Então, pessoal, eu vou listar aqui alguns erros que você pode fazer quando a gente está conversando em termos de sucessão familiar. Não tente fazer tudo sozinho. Não tente contratar alguém que queira fazer tudo sozinho. Aquele advogado amigo seu, não queira contratar alguém que queira fazer tudo sozinho. Não tente confiar na capacidade de entendimento da família. Nossa, eu sempre me dei muito bem com minhas irmãs, com a minha irmã de São Paulo e com meu irmão médico em Belo Horizonte. Nossa, quando isso aconteceu, eu resolvo fácil. Pessoal, não negligencie o agregado. O marido da sua irmã, que mora em São Paulo, ele vai influenciar também. E a mulher do seu irmão, que mora em Belo Horizonte, também vai influenciar. Não tente direcionar tudo para a questão tributária, pessoal. E aí é um ponto que a gente gostaria de ressaltar. Como é que funciona? É viável que, economicamente, a constituição de uma holding visando a sucessão familiar? Pessoal, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão tributária, a holding só trata da questão tributária. E a gente está acabando de ver que o processo é muito mais complexo. O processo é muito mais complicado. Então, pessoal, não ache que o problema é só a questão tributária. Como é que eu vou fazer para pagar menos ITCP?
Não é só isso, a questão tributária é fundamental, é claro, ninguém quer pagar ITCD sem precisar, mas não é só ela. Então, pessoal, tem alguns erros, né, que a gente não deve cometer para quando a gente fala em sucessão familiar. Então, existe um erro fatal: misturar negócios com a sua família. Então, se você é aquele filho do dono que trabalha na granja e usa a conta corrente na grana para pagar o boleto da escola do seu filho, comece a mudar isso já. Você tem que ter o seu salário, você tem que ser o seu dinheiro para que você pague as suas contas com o dinheiro que você recebe como empregado na empresa, como qualquer outro empregado. Então, pessoal, não misture negócios com a família, por favor. Pessoal, até agora eu só falei de problema. Até agora eu só falei de dificuldade. Até agora eu só falei de coisa difícil. Tem solução? Felizmente tem. Você tem que trabalhar 2 planejamentos. Você deve ter um planejamento do negócio e um planejamento da família. Pessoal, todo mundo aqui já ouviu falar no Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim, que já está na 4ª geração de sucessores, e é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que já está na 4ª geração, eles têm uma pessoa, essa pessoa chama Ana Paula de Moraes, que é da 2ª geração, ou da 3ª, deve ser da 2ª geração, que ela é responsável por todo o planejamento familiar do Grupo Votorantim. Tudo. Então, o sucessor no Grupo Votorantim, ele com 15 anos, ele passa para um treinamento, e esse treinamento, basicamente, ele diz o seguinte: você custa, tudo que você tem na sua vida até hoje, vai ter nos anos futuros, custa para a empresa, custa para a família. E isso custa tanto. E isso você vai ter que pagar no futuro com o seu trabalho. A educação familiar no Grupo Votorantim, ela começa quando o menino ou a menina tem 15 anos de idade. Eles têm todo um planejamento familiar. Membro da família não pode trabalhar no Grupo Votorantim, pode fazer estágio antes de se formar na universidade. Ele formou, ele tem que sair para qualquer empresa que não seja do Grupo Votorantim. Ele pode voltar? Pode voltar. No momento em que ele provar, depois de 10, 15 anos de trabalho em outra empresa, que ele é um profissional competente e merece trabalhar numa empresa da qual ele é dele. Então, pessoal, o Grupo Votorantim tem todo um planejamento familiar para tratar e separa muito bem o negócio da família. Então, pessoal, até agora foi só problema. Até agora foi só dificuldade. A nossa ideia agora é tentar mostrar como resolver isso, e a solução vem através do nosso entendimento da sucessão familiar. Então, pessoal, aqui nós temos um negócio. É bem razoável que a sua granja, que a sua empresa, se constitua um conselho de administração. Uma ideia seria que ele seria presidente pelo fundador. Ele seria dirigido pelo fundador. Essa empresa tem um capital financeiro. Essa empresa tem uma estratégia de negócio. Nós sabemos que a Aseng está fazendo o planejamento estratégico dela, pela primeira vez em muitos anos. Você está fazendo o planejamento estratégico da sua empresa? Pessoal, e nós temos uma cultura da empresa. Pessoal, nós temos a família. É razoável que você crie um conselho de família. A família fornece capital humano e familiar para a empresa. A família participa da sucessão. E aqui você tem valores da família. Pessoal, isso de forma separada, pessoal, como essa figura está tentando mostrar. Equilibra esses 2 fatores. Por quê? No negócio você tem razão. Na família você tem emoção. E você tem que dar um jeito competente, profissional de trabalhar, de trabalhar essas 2 coisas funcionarem bem em conjunto. Então, basicamente, pessoal, é uma balança. Desse lado você tem as expectativas da família,
Desse lado, você tem as exigências do negócio, e na empresa você tem controle, capital, carreiras, conexão, culturas. Você tem que balancear os dois negócios. É a maneira de você fazer uma boa solução familiar. Vocês querem ver um exemplo? Aqui está a expectativa da família. Aqui está a exigência do negócio. Aqui você tem, se não tem, deveria ter, um planejamento familiar. Aqui você tem um planejamento empresarial da empresa. Pessoal, vamos deixar 4 sugestões, 4 ideias de decisão sobre investimento e estratégia do negócio. Enquanto o fundador está lá, essa decisão ele toma sozinho. Ele dirige o negócio da maneira que ele acha que deve tomar. Mas depois que ele falta, nós temos 4 alternativas. Você que trabalhou, que tem 10 anos que trabalha na empresa, trabalha na granja, que gosta do negócio, você vai querer reinvestir 75% do que sobrar. O porco está a 7,80, ele vai continuar caro, o negócio é muito bom. Vamos investir mais, vamos crescer o negócio. Um outro seu irmão que é sócio, mas não está lá o dia inteiro, para ele 75 é muito. Ele acha que 50% é que é o correto. O outro acha que vamos colher um pouco, gente. Nosso pai deu muito duro, nosso pai viveu muito apertado. Vamos aproveitar um pouco a vida. E a sua irmã que mora em São Paulo, o ideal para ela é vender tudo. Porque quanto mais ela receber, mais ela vai ter capital, dinheiro para aproveitar a vida da maneira que ela quer, da maneira que ela acha que deveria. Quem tem razão, pessoal? Todos têm razão. Então, nós temos que dar um jeito de fazer isso funcionar bem. De trabalhar, de negociar, eu falei a palavra negociação pela primeira vez agora, de negociar uma estratégia. Pessoal, bom, consegui convencer vocês aqui que sucessão familiar tem que ser feita, é uma ótima ideia. E aí você pega, então, e vai, procura um advogado, conversa com ele. Eu conheço um advogado aqui em Belo Horizonte, que é um dos melhores advogados tributaristas aqui da cidade. E quando eu converso com ele, às vezes, sobre esse ponto, ele fala comigo, fala, Zé Carlos, quando aparece alguém aqui querendo fazer sucessão familiar, a primeira coisa que ele fala, eu quero fazer uma holding, e a primeira coisa que eu faço com ele é dar um susto nele, mostrar para ele o quanto que é complicado fazer uma sucessão familiar, e aí eu solto ele no mundo. Dou um susto nele e mando ele embora. E aí alguns voltam depois com uma solução que eles já encontraram. Então, uma vez conversando com ele, eu falei, Adriano, é exatamente isso que nós da Valor Agregado queremos fazer. Eu não quero deixar ele solto no mundo. Eu quero pegar esse cara que você deu um susto nele e trabalhar em conjunto com ele para que ele possa trazer para você uma ideia de sucessão e não simplesmente trazer uma decisão unilateral. Então, pessoal, o advogado, o fundador procura o advogado, se for esse que eu acabei de citar, ele toma um susto, aí ele estabelece uma sucessão de forma unilateral, talvez tratando apenas da questão tributária, apresenta para os sucessores, que não querem criar caso com o pai, aliás, ele é o codono, ele que fundou, ele é que manda, não querem ter atrito com o pai, aceitam, depois que o pai falta, a sua irmã que mora em São Paulo, que não quer saber da granja, acha, não concordei com isso não, eu estou querendo receber minha parte, porque eu não gosto disso aqui não, eu quero comprar uma casa na praia. E é uma casa cara e eu preciso do dinheiro. Então, pessoal, nós da Valor Agregado temos uma outra sugestão, que é um processo de negociação que nós chamamos de processo de herança sem conflito. Ele é um processo de construção da sucessão familiar através de técnicas de negociação que envolvem todos os membros da família. Ou seja, no processo de herança sem conflito, todos, inclusive os agregados, participam do processo de sucessão. Então, pessoal, para que a gente entenda a palavra negociação,
Eu vou passar rapidamente para vocês 2 conceitos. E um deles é o conceito de negociação simples. Pessoal, nós achamos que a negociação da Bolsa é uma negociação bastante complexa, quando na realidade ela não é. A negociação da Bolsa, aquela briga semanal com os frigoríficos, não sei se ainda em que nível que elas estão acontecendo, depois passei só online, né, Bia? Ela é uma negociação simples, porque ela envolve uma variável só, que é o preço. Ela não envolve quantidade, ela não envolve qualidade, ela não envolve os fatores que a sua granja pode se diferenciar em relação às outras. Então, uma negociação, apesar de difícil, é uma negociação extremamente simples. E nós fomos convidados para a SENG justamente para trabalhar esse ponto. E uma das coisas que nós não conseguimos foi transformar a negociação simples da Bolsa numa negociação com mais variáveis, né, de modo que a gente pudesse trabalhar mais variáveis. Então, pessoal, mesmo difíceis, elas são simples. Tem uma variável só, que é o preço da semana. Então, a variável, ela tem pouco envolvimento emocional. De vez em quando o Reinaldo, né, joga o envolvimento emocional lá, mas o envolvimento emocional ali não é muito, né? E o relacionamento não é muito importante numa negociação simples. Pessoal, normalmente é uma situação de compra e venda, uma situação de ofertas e contra-ofertas, e é uma situação de barganha posicional. Eu te ofereço 25 centavos, você me pede 10 milhões. É o que normalmente a gente vê nas negociações da Bolsa. Eu peço um tanto acima para chegar num ponto um pouco mais baixo. Pessoal, na negociação complexa, o número de envolvidos é muito maior. O número de variáveis é muito maior. Existe um alto envolvimento emocional. E o relacionamento é muito importante. Pessoal, vocês veem alguma correlação entre a negociação complexa e uma sucessão familiar? Olha a complexidade desse processo. Olha o número de variáveis. Olha o envolvimento emocional. Temos que saber que o relacionamento, depois que o acordo é fechado, ele não só tem que ser preservado, ele tem que ser aumentado. Então, pessoal, é uma negociação extremamente complexa. Então, pessoal, e só que nós estamos acostumados a negociar de forma simples. Como? Oferta e contra-oferta. Pessoal, hoje à tarde, eu devo ter uma reunião com uma sucessora que está negociando com a irmã, sendo que existem mais 4 irmãos, uma sucessão que envolve 2 fazendas. Ela já fez um monte de ofertas. A irmã já fez um monte de contra-ofertas. A irmã já fez um pagamento inicial. Ela está querendo outro pagamento. Ao invés de elas tentarem entender o problema, elas estão no processo de ofertas e contra-ofertas. E é por isso que nós vamos entrar. E eu vou chegar para ela hoje à tarde, e eu não sei se ela vai aceitar, que a condição para que a gente possa ajudá-la no processo de negociação é tirar todas as ofertas e contra-ofertas da mesa. 100%. Vamos voltar lá para trás, para que a gente tente construir uma solução dentro de um processo que nós chamamos de herança sem conflito. Por quê? Porque as táticas e estratégias que funcionam em negociação simples, elas não funcionam em negociações complexas. Então, a tática de ofertas e contra-ofertas que nós usamos no dia a dia da Bolsa, ela não é uma forma de negociar aplicável para uma sucessão familiar. Então, pessoal, na nossa definição, negociar é tomar decisões em conjunto. E o processo de herança sem conflito, ele é um processo em que toda a família decide a sucessão. Então, o processo de construção familiar que utiliza técnicas avançadas de negociação. Vou falar um pouquinho sobre a negociação com base em princípios, que é a negociação de Harvard. A gente pode utilizar técnicas de moderação se for preciso. Achamos que não é o ideal, mas se for necessário, nós podemos usar técnicas de moderação, e uma das técnicas foi desenvolvida pela consultoria Metaplan da Alemanha.
Pessoal, o processo herança sem conflito, você tem consultores da valor agregado e mais um consultor jurídico que pode ser escolhido pela família ou indicado pela valor agregado. Escolhido pela família tem que ser em consenso. Pode ser o advogado da família que todo mundo gosta, ou pode ser um advogado de um escritório sugerido pela valor agregado e, naturalmente, aceito pela família. Pessoal, os princípios de negociação que nós utilizamos são conhecidos como os princípios de negociação de Harvard. E eles são 4. Separe as pessoas do problema. Seu irmão está contra as suas ideias e não contra você. Você está contra a ideia da sua irmã de pegar o dinheiro para comprar uma casa na praia. Mas você não está contra a sua irmã. Então, nós separemos a pessoa do problema. Negocie interesses, eu vou falar um pouco mais sobre isso. No nosso processo, nós vamos tentar descobrir opções alternativas onde todo mundo ganha através da negociação. E nós devemos fazer um acordo final com base em critérios objetivos, né? Valores de mercado, avaliações sérias, coisas desse tipo. Pessoal, um ponto fundamental é esse aqui. Negocie, descubra interesses. E aqui está um exemplo clássico de conceito de posição e do conceito de interesse. Pessoal, 2 irmãs, só existia uma laranja, e 2 irmãs estavam negociando porque uma queria a laranja para si. As 2 queriam a laranja. Pessoal, eu acredito que se eu pedir uma sugestão para vocês aqui, alguém vai me sugerir, ok. Cada uma parte a laranja ao meio, da metade da laranja para cada uma. Resolveu? É uma solução que resolveu. Essa é a posição. A irmã 1 quer uma laranja, quer a laranja. A irmã 2 também quer a laranja. Só existe uma. Só que nós vamos olhar os interesses. Uma pessoa de fora pergunta para a irmã 1, para que você quer essa laranja? Eu quero para fazer um suco. Pergunta para a irmã 2, para que você quer a laranja? Porque eu quero a casca para fazer um doce. Pessoal, muitas vezes nós negociamos dessa forma. Nós dividimos a laranja ao invés de descobrir por que nós queremos a laranja. Então, no processo de herança sem conflito, nós utilizamos a primeira parte a descobrir isso aqui. Ó. A minha irmã nunca contou para ninguém, nem para o marido dela, que ela quer receber a parte dela na herança, porque ela tem um sonho secreto de comprar uma casa na praia, e tanto ela quanto os filhos, quanto o marido, não gostam muito de praia. Só que ela nunca contou isso para ninguém. Então, na hora que ela chega para você e fala assim, olha, eu quero a minha parte, você vai simplesmente, pode ser que você esteja simplesmente igual a 2 irmãs. Você não descobriu por que ela quer. Existe uma outra solução para atender a necessidade dela, o interesse dela, que é ter uma casa na praia? Pode existir. Muito diferente de dar R$1 milhão para ela à vista. Ou seja, no processo nós vamos descobrir os interesses. O processo está aqui, pessoal. Apresentação e apresentação do projeto. Expressão dos interesses individuais. Eu vou descobrir para quem quer o quê, para quê. Esse seu irmão que é médico aqui em Belo Horizonte, ele está só esperando o filho dele formar aqui na universidade, que ele está cansado de trabalhar como médico e quer voltar para tomar conta da granja junto com você ou não. Ele quer voltar para a fazenda, quer voltar para a cidade onde ele nasceu, e ele nunca contou isso para ninguém. Então, pessoal, ele vai simplesmente chegar e falar, não, eu quero mandar na granja. Então, pessoal, nós vamos aqui tentar descobrir por que a sua irmã quer o dinheiro, por que seu irmão quer mandar na granja. Nós vamos analisar esses interesses, nós vamos fazer um processo de negociação, nós vamos finalizar e nós vamos implantar todo esse processo. Pessoal, etapa 1 é uma reunião onde todos, incluindo os agregados, entendem o processo é explicado com detalhes, e ele deve ser aprovado por todos. Se não for aprovado por todos, nós não saímos daí. Eu vou ter essa reunião hoje à tarde com uma sucessora, onde eu vou apresentar esse projeto para ela,
e vou fazer a pergunta. Próxima reunião, eu, você e a sua irmã, para que eu apresente o projeto para você e para ela, para que a gente saia daqui com uma decisão. Segunda etapa, pessoal, nós vamos fazer reuniões individuais com cada familiar. Eu vou fazer reunião individuais com a sucessora, fazer reunião individual com a irmã dela, para entender o que cada uma quer, para entender os interesses de cada uma. Aí, pessoal, um ponto fundamental. Nessa etapa, ninguém faz proposta para ninguém. Se alguém, durante essa reunião, me fizer falar qualquer proposta, vou simplesmente descartar. Por quê? Porque se eu não entendi o problema ainda, como é que eu vou dar a solução? O processo de herança sem conflito trabalha a solução do processo, o entendimento do processo, para que a gente possa achar uma solução em conjunto. Aqui é proibido fazer proposta. Pessoal, aqui pode acontecer uma coisa positiva. Expressa os interesses individuais, eles não são conflitantes, simplesmente nós, da Valor Agregado, apresentamos um acordo, a família aprova o acordo, que é formalizado através de um acordo jurídico, que é implantado através de um plano de ação. É muita sorte se isso acontecer. Já aconteceu algumas vezes, nós tivemos a sorte de acontecer isso uma vez, num trabalho de negociação, porque esse mesmo processo, pessoal, ele pode ser usado e trabalhado em conflitos societários. Não necessariamente precisa de ser um conflito dentro de uma família. Então, já aconteceu em um caso, que foi o ano passado, em que essa primeira reunião ficou todo mundo de acordo. Nós apresentamos uma solução e o acordo foi finalizado. É raro, mas pode acontecer, e na prática já aconteceu. Pessoal, mas é bem provável que os interesses, é bem provável que existam interesses conflitantes. Aí, internamente, a equipe da Herança Sem Conflito vai trabalhar cada membro da família para que se resolva, solucione os interesses individuais, para que, então, uma proposta pode ser aceita. Então, pessoal, é mais ou menos isso que está nesse quadro aqui. A equipe analisa os interesses individuais levantados na etapa 2, chega à conclusão que existem interesses conflitantes, negocia, tenta resolver esses interesses. Se isso for solucionado, apresenta a solução, apresenta o produto, formaliza e implanta. Daqui para cá, com presença firme de advogados para se ter segurança jurídica dentro do processo. Pessoal, já aconteceu dessa forma? Já aconteceu também. Aliás, acontece com uma certa frequência. Pessoal, mas pode acontecer que os interesses que a equipe da Herança Sem Conflito não conseguir um acordo. O ideal é não chegar nesse ponto. Mas é possível que ela aconteça e nós estamos preparados para isso. E aí nós vamos para a etapa 4, que é a negociação entre sucessores. Pessoal, é a mais difícil. O ideal é ter o acordo antes. Aqui é uma reunião que pode durar um dia inteiro, com participa toda a família. Aqui o risco de impasse aumenta. E um ponto que a gente trabalha muito é, se nós não conseguirmos chegar a um acordo de sucessão, o que nós vamos fazer? Pessoal, nesse caso, é utilizado o processo de moderação Metaplan, que é essa tecnologia, metodologia desenvolvida por uma consultoria da Alemanha. Tem 20 anos que eles trabalham com esse tipo de consultoria. E é uma reunião onde vai se encontrar toda a família e nós vamos trabalhar um sistema de moderação. E aqui está um desenho, né, de como que ela é feita. A gente já fez isso em algumas situações, né, de conflito com um número grande de pessoas. O ideal é não chegar aqui, mas se chegar, nós temos uma preparação. Pessoal, na quinta, se deu tudo bem, nós vamos formalizar o acordo. Aqui, advogados redigem o acordo de sucessão. É possível que temos que renegociar
Não é porque fechamos um acordo, acontece com uma certa frequência, e é muito desconfortável, mas acontece, de durante feito o acordo entre a família, na hora que vai colocar numa forma jurídica, aparecem pendências que não tinham sido previstas antes, e aí eu tenho que voltar e ter paciência, e ter preparação, e ter preparação psicológica para que voltar e trabalhar o acordo de sucessão. É possível que nós tenhamos que voltar algumas etapas, sair da etapa 5 e voltar para uma dessas etapas. Nós precisamos estar preparados para isso. Pessoal, e na etapa 6, nós vamos aí sim voltar ao que nós chamamos de planejamento paralelo. Aí nós vamos ter que sim fazer um planejamento estratégico do negócio, nós vamos ter que fazer um planejamento estratégico da família, e são 2 processos que devem ser tratados com consultorias adequadas e com empresas que possam realmente te ajudar. Então, pessoal, Bianca deu um nome muito adequado para essa nossa conversa, e ela chamou de sucessão familiar de A a Z. Pessoal, algumas famílias aqui estão no A. Algumas famílias podem estar no C. E eu acredito que nenhuma das famílias está no Z. Então, pessoal, aí fica a sugestão, né? Sucessão familiar é uma coisa séria. Sucessão familiar é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Sucessão familiar é uma coisa que a gente tem que começar agora. E aí, quem quiser, nós estamos aí à disposição para tratar melhor desse assunto. Esse material vai ser passado aí para quem quiser, vou mandar para a Bianca comentar. Nós somos autores de um e-book que é gratuito, que é chamado de Como Conduzir Negociações Difíceis e Complexas. Nesse e-book, nós temos 2 exemplos práticos, que é um processo de negociação de conflitos societários e, como apresentei rapidamente, um processo de sucessão familiar sem conflito. Então, fica aí a sugestão, né, pessoal? O base, nós temos que tratar os negócios de forma separada. O negócio tem que ser separado da família e a sugestão, né? Em inglês existe uma expressão, quando as pessoas que falam inglês gostam de falar uma coisa com muita força, eles falam I strongly suggest. Eu gostaria de sugerir fortemente, né, para cada família, para cada empresa, que trabalhem um processo de planejamento estratégico do negócio e um processo de familiar, ou seja, um processo de planejamento familiar, onde sim você vai entender que a sua irmã de São Paulo precisa de ser ajudada para conquistar o sonho dela, que o seu irmão de Belo Horizonte precisa de trabalhar de modo que ele possa voltar e ter o que ele quer, de modo que você, que entrou na fazenda há 10 anos atrás e sempre dedicou, que você continue fazendo o que você quer, que outro possível irmão que não queira saber do negócio, que ele continua fora, mas que ele ajude o negócio da forma que ele puder, que você, que é quem fundou o negócio, tenha certeza que o seu negócio vai prosperar, porque existe uma estatística do Sebrae que somente em torno de 30% das empresas familiares sobrevivem à primeira sucessão e somente 13% das empresas familiares chegam à terceira sucessão. Então, pessoal, muito obrigado aí ao convite aí da Bianca e do João para estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, espero ter assustado vocês. Se eu não assustei, eu não fiz um bom trabalho. Passar um susto, igual o advogado Adriano gosta de fazer, e mostrar que sucessão familiar é uma coisa séria, é difícil, mas tem solução. Muito obrigada, professora, aí por compartilhar com a gente, né, as informações. A gente tem aquelas perguntas que enviamos ontem, eu vou fazê-las, você vai respondendo para a gente? Ok. Eu creio que algumas, durante a palestra, já foram respondidas, né? Mas acho legal a gente fazer o tete-a-tete aqui. Vamos para a primeira. Qual é o maior desafio
que precisa ser vencido em relação familiar para que a sucessão realmente aconteça? Pessoal, eu acho que a palestra deixou isso muito claro, né? Existe um desafio emocional, existe um desafio de realmente entender as necessidades que nós chamamos de interesse de cada um, existe o desafio de colocar isso em prática, existe o desafio de tomar uma decisão de como que vai ser a sucessão, existe o desafio de fazer, de colocar em prática o planejamento familiar, e existe o desafio de colocar em prática o planejamento estratégico. O mais simples de todos é fazer o planejamento estratégico. Porque isso aí vai pegar só a empresa. O primeiro desafio, a primeira sugestão, né, pessoal, seria basicamente achar uma forma hoje de separar a empresa do negócio. Então, se você trabalha na empresa, se você trabalha na granja, você é filho do fundador, e você não tem um salário especificado, não tem um contrato de trabalho, vamos resolver essa questão simples primeiro. Conta da empresa tem que ser paga pela empresa. Conta pessoal tem que ser paga por pessoas. Vamos começar pela coisa mais simples. Separar os empregados, os sócios, vamos separar o papel de cada um. O que o sócio que mora, o que o médico que mora em Belo Horizonte, que é sócio, o que ele vai fazer? Estabelecer princípios. E primeiro, começar pelo básico, né? Trabalhar a separação do negócio e da família. Mas todos são, né? O desafio emocional é muito grande. Perfeito, professor. A gente tem uma segunda pergunta aqui, que é: como convencer os filhos a administrar a empresa? Pessoal, o projeto Herança Sem Conflito vai chegar a uma conclusão sobre isso, que pode ser, inclusive, o seguinte: eu não quero convencer o meu filho porque ele é o cara mais capaz de topar. Então, o projeto Herança Sem Conflito, aí você já está partindo para uma solução. Eu quero que o meu filho seja o meu sucessor, e como é que eu convenço a ele, já que ele não quer? O projeto Herança Sem Conflito, ele vai chegar à conclusão primeiro se esse seu filho é o sucessor correto. Se ele for, aí nós temos que estabelecer um processo para que ele seja convencido. E se ele não for convencido, ele não vai trabalhar na granja. Então, você, nessa hora, esse aqui é um grande risco de fazer uma sucessão familiar sem estudar o processo. Eu quero que o meu filho seja o sucessor, mas o outro filho não quer e ele não é capaz. O meu filho que está na granja não é capaz. Ele é um ótimo empregado, mas ele não vai ser um bom senhor. Então, o processo Herança Sem Conflito vai chegar nessa conclusão de forma negociada. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta que é: como minimizar os conflitos familiares na administração do negócio em sucessão? Eu acho que a própria palestra dividiu isso, né? Nós não queremos minimizar, nós queremos acabar com eles. Agora, os conflitos têm que ser levantados, os conflitos devem ser expostos para que a gente possa trabalhar. Então, a sua irmã que mora lá em São Paulo, ela tem que contar para a gente que ela quer ter uma casa em São Paulo e não ter R$1 milhão na mão. E aí, uma das soluções que encontraram, você quer ter uma casa em São Paulo? Mas eu também quero. Então, vamos comprar uma casa junto lá? Vamos pegar parte do nosso lucro e investir numa casa em São Paulo? Ou seja, porque eu também quero. Ou então, já vamos fazer uma proposta de modo que a empresa vá dentro da capacidade dela, já te pagando isso antecipadamente, de modo que você possa realizar seu sonho até de uma forma antecipada e não esperar o pai da gente morrer. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta aqui. É viável economicamente a constituição de uma holding visando a sucessão familiar? É outra conclusão que o projeto familiar vai chegar. Se for um número de bens grande, se for um valor grande, talvez uma holding familiar seja uma ótima ideia. Mas se forem 2 filhos só e uma granja só, talvez não seja necessário uma sucessão familiar, não seja necessário fazer uma holding familiar. Então, o próprio projeto, o próprio trabalho, ele vai concluir se essa é a melhor opção ou não. Essa é uma outra conclusão difícil. Eu tenho que fazer uma holding familiar porque o meu vizinho que fez. E está dando certo. Ou seja,
o nosso processo, Bianca, que a gente aprendeu durante todos esses anos, é que muitas vezes a gente chega em uma conclusão sem entender direito o problema. Então, o processo de negociação, ele entende o problema primeiro e parte para as soluções de uma forma equilibrada, com a participação de todo mundo. Perfeito, professor. Nessa questão ainda da holding, a gente tem uma pergunta que eu acho que é de muitos também, né? Como funciona, né, uma holding agropecuária? Tem alguma diferença? Você pode falar resumidamente para a gente, claro? Bianca, basicamente, é mais ou menos a mesma coisa, desde que você tenha a convicção que a granja é um negócio e a propriedade é outro negócio. A granja é o negócio e ela trabalha numa propriedade que não é dela. Então, a granja deveria pagar um aluguel ao proprietário. Ok? Ou seja, a separação entre o negócio e a propriedade, ela deve ser feita, inclusive, nesse nível. Então, normalmente não se separa. O meu pai tem uma loja no shopping center e eu tive um exemplo de um amigo que o pai dele tinha uma loja no shopping. Ok? E ele montou um negócio na loja do shopping. Como era do pai dele, ele não pagava o aluguel. Só que a retirada que ele tinha mensal, o que sobrava desse negócio dele, era o que ele deveria pagar de aluguel para o pai. Então seria muito mais conveniente o pai alugar a loja e dar o aluguel para ele. E ele fosse fazer outra coisa. Então é mais ou menos dentro dessa visão. É dentro dessa visão. O negócio tem que pagar um aluguel para o proprietário das instalações que ela usa. Ok? Então, no momento em que você separa a empresa do negócio, uma holding familiar, uma holding no agronegócio não vai ser muito diferente de uma outra holding qualquer. Mas isso já é lá na frente, né? Os advogados tributaristas é que vão nos ajudar nisso. E o processo herança sem conflito conta com um advogado desde a primeira parte, desde o primeiro momento. Perfeito, professor. Muito obrigada pela palestra, né? Por dividir aí conhecimento com a gente. Acho que deu uma assustada, né? Já que era o objetivo. E assim, a gente agradece também todos os participantes da cadeia que tiveram com a gente, né? Nessas 4 semanas do primeiro Fórum Estadual da Suinocultura. E eu vou chamar meu presidente, João Leite, para finalizar oficialmente o nosso evento. Terminar o nosso fórum, né, Bianca? Exato. Isso aí. Professor Zé Carlos, tentando dar uma contribuição aí. João, Oi. João, antes de você encerrar, eu posso fazer um questionamento aí para o nosso professor aí? Claro. O Zé Carlos, tudo bem, né? Tudo bom, Fernando? Quanto tempo que não encontra, né? Nós precisamos encontrar. Eu vou fazer uma pergunta, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Eu acho que a grande vantagem de se criar uma holding, mesmo o exemplo que você deu aí de ter uma suinocultura e 2 filhos só e tudo, é que você foge do custo da distribuição da sua herança. Porque você transfere para a holding o valor que está na sua declaração de imposto de renda, não tem ITBI, não tem nenhuma despesa maior. O problema de depois dividir, aí eu acho que não chega a resolver. Aí os filhos é que tem que realmente chegar no consenso. Mas o custo de um inventário é infinitamente superior, e a holding praticamente não tem custo nenhum para você fazer isso e transformar em cotas e já fazer as doações em vida com a sua direito à reversão para você e tudo, essas coisas aí. Se eu estiver errado, se você puder acrescentar alguma coisa aí, seria interessante, eu acho, para o grupo aí. Obrigado aí. Fernando, do meu ponto de vista, você está completamente certo, né? Com a holding, você foge da principal despesa, que é o ITBI, que é o ITCD, né? Que eu não sei por que eles não subiram até hoje. No estado de Minas pode até 8% para a Constituição, e o ITCD ele é um imposto estadual. E
O Estado falido como está, já deveria ter subido para 8% há muito tempo. Ainda está em 5% em Minas, né? Então, estou totalmente de acordo com você que a holding é uma ótima solução e muitas pessoas têm usado, né? Então, a holding é uma boa ideia. A questão, além da holding, é que muitas vezes o fundador perde o controle, né? Que os bens deixam de ser dele e passam a ser da holding. Então, ele perde um pouco de controle. Então, essa pode ser um dificultador na holding. O professor, a gente faz a holding, por exemplo, eu estou comentando isso, que eu estou num processo de criação de holding, e a gente fica com todo o poder de administração enquanto eu tiver vida. E, inclusive, se houver falecimento de um dos filhos, alguma coisa assim, volta para mim a minha doação que eu fiz a ele. É mais ou menos desse jeito aí. Então, eu acho que eu não perco poder nenhum. Eu tenho total liberdade de vender qualquer imóvel que eu incorporei na holding e fazer qualquer transação enquanto eu for vivo. Eu e minha esposa, entendeu? Eu acho que é por aí. Não corre e foge desses 5, 6, ou 15, ou 10% de um advogado para fazer um inventário. Porque quando você vai fazer um inventário, você pega o valor que está na sua declaração e tem que corrigir para valor de mercado. E quando você faz a holding, o valor que está na declaração, você joga para lá e você paga o ITBI. Aliás, nem tem isenção de ITBI. Existe uma lei que você transfere com isenção de ITBI. Você não paga praticamente criar essa holding. Com a holding? Muito Fernando. Vem, Fernando. Você está dizendo o seguinte, que se a gente criar uma holding, o que for meu, eu levo para minha holding, eu não pago ITBI? Isso mesmo, João. Isso mesmo. A gente entende, Fernando, claro, a holding é uma ótima sugestão, é uma ótima ideia, e é por isso que tanta gente está usando. Só que o que a gente coloca é que a holding é uma das alternativas, não é a única. Que é uma boa alternativa, não resta nenhuma dúvida, e é por isso que ela é tão utilizada. Então, no nosso processo, ele pode chegar que a conclusão seja uma holding, inclusive, dentro desse exemplo que a gente conseguiu utilizar, resolvendo o problema da sua filha que mora em São Paulo e que quer comprar uma casa na praia. Ou o helicóptero, né, Fernando? Ok? Então é o seguinte, a nossa ideia é que a holding é provável uma conclusão do processo, mas que podem ter outras conclusões paralelas à holding. Eu não disse que ela resolve o problema dos atritos familiares, que cada um vai ter umas cotas, um percentual de cada cota, e como são vários bens, pode, na hora de dividir os bens ali, vender, não vender, o que vai fazer, ter problema. Mas quanto à parte econômica, a vantagem é assustadora, não tenho dúvida disso não. Exatamente esse é o ponto, né? E uma das coisas que a gente comentou foi justamente isso, né? É que o sucessor, né? O fundador, muitas vezes ele já parte para a solução, a holding, e os atritos familiares podem ocorrer depois, né? Então, no nosso processo, a gente trabalha a sucessão primeiro, e é bem provável que, num caso como o seu, uma das saídas, uma das conclusões da sucessão seja a formação da holding, mas se o processo for bem conduzido, se ele tiver sucesso, ele resolve os problemas familiares também. Porque uma das dificuldades, um dos erros da sucessão familiar é você confiar na capacidade de entendimento da família. Você faz a holding, achando, não, depois que eu morrer, eles se viram. Né? A sucessão familiar, no nosso processo, essas questões são trabalhadas antes. Ou seja, o nosso processo de forma ele é anterior à holding. A holding é uma das conclusões que o processo pode chegar. E provavelmente vai chegar. O que a gente percebe é que provavelmente vai chegar. Por causa dessas vantagens todas que você acabou de falar. Tranquilo, Fernando? Que curioso aí, professor Zé Carlos, como detalhe, assim, será que o Estado vai abrir mão de receber o ITBI em algum momento, Fernando?
né? Me soa muito favorável para o Estado deixar isso acontecer. Né? Você constrói uma holding e não paga imposto de herança em momento algum. Eu até entendo, enquanto você está vivo, você não vai pagar ITBI. Mas será que é assim mesmo? Assim, fiquei curioso, né? Não tenho entendimento, vocês estão vivendo isso, mas confesso que fiquei bem curioso com esse detalhe aí. Eu vou te mandar a lei daqui a pouco, que eu estou nesse processo. Beleza. Depois, em off, eu te mando aí. Tranquilo. Gente, nós precisamos terminar aqui, que o tempo está correndo, né? E essas questões legais, elas são facilmente entendidas, né? E realmente é uma dúvida aí, né? Se o Estado, né? Porque a herança tem imposto, né? E quando você faz uma holding, você está transferindo a herança sem pagar imposto, né? Particularmente nós, a nossa família, quando nós fizemos, não pagava, há muitos anos atrás, mas isso foi em 84, e a nossa família fez uma holding e funcionou, e está funcionando. É um negócio legal que você cria regras. É a opinião minha, que eu ia falar aí quando o Bianca me passou a palavra. Bom, gente... Ô, João, já que você tocou, só para finalizar aqui, presta atenção. A holding vai ficar em meu nome, eu vou ter 100% das minhas cotas. Então, ela continua sendo minha, os imóveis todos. A partir do momento que eu vou gradativamente fazendo as doações para os filhos, aí que eu vou pagar imposto sobre as doações. Beleza. Bom, gente, é isso aí. Até o próximo seminário. Obrigado pela palestra, professor. Foi um prazer revê-lo, conversar, dialogar. Sempre é um aprendizado, né? E esse tema aí, eu vi que as pessoas que estavam assistindo, as que eu conheço, todas estão aí, de uma certa forma, em processo. Na hora que eu vi Fernando, eu sabia que ele tinha mostrado esse interesse por causa disso, né? E claro que quem não tem essa expectativa a curto prazo, às vezes não mostra interesse, mas a hora é agora, né? Mostrar interesse agora, prevenir. E uma coisa muito importante que o professor Zé Carlos falou gerir as emoções familiares, né? E esses conflitos sociofamiliares, vamos dizer assim, né? Emocionais, sociofamiliares, eles precisam ser muito bem geridos, muito bem conversados, né? Gostei demais, professor. Muito obrigado. Posso encerrar, Bianca? Quase. Vamos chamar só a Vanilda para dar um tchau pro pessoal aqui. Então tá. Beleza. Da minha parte, então, um forte abraço e até o próximo seminário, né? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, pessoal, tudo de bom, bom almoço a todos, uma boa semana novamente, que fique todo mundo bem. E eu também já não vejo a hora de ver todo mundo ir na Seng almoçar. É isso aí. Estamos morrendo de saudade de uma aglomeração, né, gente? Isso aí. Mas nós vamos sair todos bem, com fé em Deus e nossas famílias. Tudo de bom, pessoal. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Mais uma vez, né, agradeço a todos os participantes da cadeia que estiveram conosco nessas 4 semanas, nessa jornada de conhecimento. Agradeço também a Seva, nossa patrocinadora, por acreditar no projeto e comungar do propósito com a gente, né? Então, a gente se vê nas próximas atividades aí da Seng e no próximo fórum, que espero que no mínimo ano que vem, mas presencialmente, se Deus quiser, né? Valeu, Bianca. Tchau, pessoal, obrigada. Até a próxima, então. Bom.